الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام البخاري ele citou no livro da ablução, hadith do Anas radiyallahu anhu. Ele disse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele tomava banho com um sa', até 5 mud. O sa' é uma medida que tinha no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e o mud era uma outra medida também. E ele disse, وَتَوَضَّأُ بِالْمُدْ, e ele fazia a ablução com o mud. O que é o sa' e o que é o mud? Qual que é a quantidade de água que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam usava no seu banho e a quantidade de água que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam usava na sua ablução? O sa' que Anas radiyallahu ta'ala anhu ele disse, sa' ele é uma medida equivalente a mais ou menos menos que 3 litros de água. Podemos comparar isso mais ou menos. O mud, ele vem mais ou menos 700 milímetros de água. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fazia o wudu com menos que 1 litro de água. Ele fazia o banho, como disse Anas, de sa' que seria quase 3 litros ou um pouco a mais do que 3 litros. Isso significa o quê? O Imam al-Bukhari ele citou esse hadith aqui para mostrar para nós a maneira que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam usava a água, ou qual a água que deve ser usada para fazer a ablução ou tomar o banho. Ele quer dizer aqui, o objetivo dele aqui é a pessoa não exagerar no uso da água, nem no banho e nem na ablução. E deve usar a água que ela faz com que ele faça o wudu da maneira correta. Você não pode deixar lugar nenhum sem deixar a água chegar, e também você não pode, assim que chegar a água, depois começar a pensar, será que chegou, será que não chegou? Isso é proibido na religião. Você tem que lavar o rosto. Então lavou o rosto certinho, com a água que você colocou nas suas mãos, e você soube que realmente essa água chegou no rosto inteiro. Depois que você lavou, não precisa voltar novamente para pesquisar, será que chegou ou não? Então essa questão que o Islã ele não quer que você fique em dúvida, essas dúvidas que são proibidas. E assim também o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele nos ensina a não exagerarmos no gasto da água ou em qualquer questão, outra questão, mesmo que a pessoa tiver muita água. Até tem um hadith que fala, se você estiver perto de um rio, você deve economizar e usar somente o necessário. E essa é uma questão importante na nossa sociedade hoje, onde as pessoas às vezes eles exageram no uso da água no banho, exageram no uso da ablução. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele nos mostra que esse mínimo de água, quase 3 litros e pouco, a pessoa pode tomar banho. Ou 1 litro mais ou menos, ele pode fazer a ablução. E se não der esse litro ou 3 litros e pouco, ele pode aumentar um pouco a mais para ter a certeza do que ele fez o wudu e ele fez o banho. Uma das pessoas dentre os companheiros do Jabir ibn Abdullah, o companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, estavam sentados junto com Jabir e perguntaram para ele qual a quantidade de água que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam usava para tomar o banho ou para fazer o wudu. E ele disse, sa' wal mud, que seriam aquelas medidas. Uma pessoa disse para ele, isso não dá para mim. O Jabir ele disse, isso deu para uma pessoa que era melhor do que você e tinha mais cabelos do que você. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha os cabelos dele que estendiam até embaixo das orelhas, e a barba dele era uma barba comprida também. Mesmo assim, aquela água dava para ele tomar o banho ou para fazer o wudu. Então nós aprendemos 2 questões aqui. A primeira questão, a pessoa depois que fizer o wudu da maneira correta, ele não pode ter dúvidas depois de ser feita. A segunda questão, você não pode exagerar no uso da água também, e deve usar o mínimo que você possa usar para que o seu wudu e a sua ablução sejam feitas de uma maneira correta, sem exagero. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine sempre aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.